Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que a gente evita loops infinitos dentro do Power Automate. Então primeiro eu vou mostrar o caso de uso, né? Quando que isso acontece, por que que acontece e qual é a melhor solução para a gente conseguir realizar aí dentro do Power Automate. Mas antes de ir para a aula, eu vou pedir como sempre que você considere se inscrever aqui no canal, caso você goste do conteúdo. E claro, se você já for inscrito, ajude aí deixando seu like e me ajudando a compartilhar essa aula aqui, afinal é um conteúdo gratuito. E eu quero fazer um adendo especial nessa aula de hoje, que essa aula fazia parte do meu curso, tá? Ela ainda está lá no meu curso de Power Automate, mas eu resolvi trazer ela de forma gratuita, porque eu sei que muita gente pode bater nisso, e então eu achei justo trazer aqui, né, esta aula aqui no canal de forma gratuita, para que você tenha esse conhecimento e consiga aí sanar suas dúvidas sobre os loops infinitos dentro do Power Automate, tá bom? Então se você quiser me ajudar mais por essa aula gratuita, ajude a compartilhar e claro, considere dar uma olhada na descrição aqui para o link do curso. Quem sabe, né, não pode ser um curso que vai te ajudar aí. Peça para sua empresa investir em você e venha fazer parte aí do grupo de alunos, tá bom? Então vamos lá, vamos agora para nossa aula, chega de enrolação. Muito obrigado a você que está assistindo e vamos direto aqui para o nosso Power Automate fazer então, primeiro entender o problema, né? Vamos fazer o caso de uso, então primeiro vamos entender e depois solucionar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é um novo fluxo, tá? E vai ser um fluxo o quê? Um fluxo de gatilho, né? Um fluxo automatizado. E qual vai ser o gatilho? O gatilho vai ser simplesmente quando entrar um item no SharePoint, aliás, quando atualizar um item no SharePoint, né? Então, SharePoint, e eu vou fazer o seguinte, ó, quando um item é criado ou modificado, tá bom? Então, quando um item é criado ou modificado, esse vai ser o nosso gatilho. Aí eu vou colocar a nossa lista de sempre, né? Vou rapidamente abrir o SharePoint para vocês verem a lista, para ficar mais claro. Já abri aqui a lista, essa é a lista que a gente vai utilizar, então a lista de pedidos, tá, do SharePoint Equipe Top, que a gente sempre utiliza aqui no canal. Então se eu for lá no meu fluxo agora e falar o seguinte, ó, toda vez que um item entrar ou ser modificado na Equipe Top, na minha lista pedidos, eu vou fazer alguma coisa, né? Que coisa que eu vou fazer? Eu vou atualizar este mesmo registro. Olha que loucura. Então, se eu for, toda vez que um item for atualizado, né? No SharePoint, olha só, no SharePoint eu quero simplesmente fazer o quê? Eu quero update, né? Vamos ver se está update. Update item, ou seja, toda vez que um item for criado ou modificado, eu quero pegar esse item e fazer uma modificação. Então, no nosso caso de uso, por exemplo, toda vez que um item for criado nessa lista, eu quero pegar a coluna quantidade, né? E fazer virar 1. Ou pegar a quantidade e somar com 1, né? Pensa no caso de uso do seu dia a dia. Toda vez que um item entrar na minha lista, eu quero pegar esse item, né, ou for modificado na minha lista, eu quero pegar esse item e fazer alguma coisa, né? Eu quero pegar toda essa linha aqui e, sei lá, pegar uma coluna e multiplicar, eu quero pegar esse valor e alterar ele colocando em maiúsculo, não sei, né? Alguma coisa do tipo. Vamos, ó, poderia ser exatamente isso que eu falei. Toda vez que um item for modificado, eu quero pegar a descrição, né? E deixar tudo em maiúsculo. Poderia ser isso, né? Então vamos fazer aqui, né? Então como que seria? Aqui eu vou ter que passar o ID do item modificado ou criado, concorda? Porque o gatilho foi disparado. Aí eu tô falando, eu quero atualizar um item. Qual item? Aí eu vou passar, ó, naquele mesmo SharePoint, naquela mesma lista, com o ID que vai vir dinamicamente. A gente já entendeu bastante isso aqui no canal, né? Se você viu os outros vídeos, eu tenho que passar o ID aqui, né? Então aqui, de forma dinâmica, eu vou passar o ID e o pedido, todos os campos que são obrigatórios no SharePoint, tá? Já fica aqui esse ensinamento. Todos os campos que são obrigatórios, você tem que passar novamente quando for atualizar. Basta você vir e colocar novamente, tá? Não tem que fazer nada além de colocar novamente, mas é obrigatório passar os campos que são obrigatórios, né? Não tem como não passá-los aqui, diferente de quantidade e as outras demais colunas que não são obrigatórias, eu não preciso passar novamente na hora de atualizar um dado. Beleza? Então aqui no caso o ID e o pedido eu tenho que colocar, porque são obrigatórios na lista. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai atualizar a descrição do pedido para maiúsculo, né? Então a gente vai vir aqui, vamos colocar uma função. Qual que é a função? Upper, ele vai aparecer aqui, ó, o toUpper para mim. E dentro do toUpper eu vou falar, eu quero passar a descrição do pedido, né? Ou seja, a descrição do pedido vai ficar maiúsculo. Entenderam? Vou colocar aqui
a função e pronto. Bastava isso e ela está pronta pra gente, beleza? Agora que já está aqui o toUpper, já está pronto exatamente o que a gente queria fazer. Toda vez que um item for criado ou modificado na minha lista, eu vou pegar a descrição e colocar maiúsculo, tá? Criei esse caso de uso agora. E aqui está o nosso problema, e vê se vocês conseguem entender comigo. Quando um item for criado ou modificado, atualiza o item. Só que quando eu atualizar o item, eu estou modificando o item, concorda? Porque eu vou mudar a descrição para maiúscula. Então, quando eu modificar o item, o que vai acontecer? Ele vai disparar o gatilho novamente. E quando disparar o gatilho, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar aqui e vai colocar o toUpper de novo. Só que quando ele colocar o toUpper, ele vai disparar o gatilho novamente. Aí ele vai disparar o gatilho novamente, aí ele vai disparar, ele vai atualizar novamente. Atualizou novamente e vai ficar nisso para sempre, né? Vocês concordam? Então, toda vez que eu atualizar no meio do fluxo aqui, ele vai pegar e vai novamente jogar no gatilho. Então isso aqui ia ficar infinitamente aqui, esse loop infinito, né? Ah, Ronan, como que eu faço para solucionar isso? Inclusive no Flow Checker, ó, ele fala, ó, ele mostra para mim que tem que criar algum tipo de condição para que o próprio fluxo não fique disparando ele mesmo. Então ele já te dá esse aviso, ó, um warning, não é um erro. Tá? É um aviso, ó, toma cuidado que esse loop vai ficar infinito. Tá em inglês, mas é isso que ele tá falando, pode confiar. Aí, beleza, ele tá falando aqui que vai disparar infinitamente. Como que eu vou falar para ele o seguinte? Beleza, então vamos fazer uma marcação do tipo, após executar, eu vou marcar isso em algum lugar. Então, uma forma de fazer isso, eu considero que é a mais ok, né? Assim, a melhor no meu ponto de vista, mas tem outros tipos de soluções, tá? Mas essa é a melhor que eu costumo utilizar mais, que é o seguinte, após eu fazer o que eu tenho que fazer aqui, né? Ou seja, durante a atualização, eu vou criar uma coluna chamada sim ou não, tá vendo? Ou seja, true ou false, tá bom? Com o nome executou fluxo. Ou qualquer outro nome que você queira, afinal é uma coluna, né? Então eu vou chamar de executou fluxo. O tipo é sim ou não, para eu saber se já executou ou não. E o valor padrão é sempre não. Ou seja, toda vez que eu crio um item, vai estar com o valor não. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar salvar, né? E vai estar aqui, ó, executou o fluxo, né? Então toda vez que eu criar um pedido aqui, ele vai vir com valor não, tá? É que aqui ele tava em branco, né? Ou seja, não. Se eu criar um novo pedido aqui, ó. Mas antes de eu criar aqui, eu vou voltar lá no Power Automate, tá? E eu vou simplesmente desligar ele para ele não disparar, tá bom? Para ele não disparar nada por enquanto, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, Pepsi. A descrição é refrigerante de cola. E pronto, tá? O executou fluxo vai estar falso aqui, né? Porque ainda não executou nada, eu vou salvar. Então pronto, eu tenho aqui o Pepsi refrigerante de cola. Quando eu entro com este dado aqui, ele vai entrar com um dado falso. Aí ele vai vir aqui, ó, vou colocar lado a lado para vocês entenderem, né? Vamos entrar aqui. Então aqui, o que vai acontecer? Quando eu entrar com um dado, ele vai simplesmente entrar aqui com o executou fluxo falso. Eu vou validar, né, se esse executou fluxo está falso. Se sim, eu vou entrar e marcar sim aqui. Quando eu marcar sim, a próxima vez que ele entrar, né, eu vou saber que já foi executado esse fluxo, então eu não devo executá-lo novamente. Entenderam? Então, o que eu vou marcar é sim aqui, e aí eu vou colocar essa condição no meu gatilho do tipo, se tiver sim no executou fluxo, não entre neste fluxo, ou seja, não dispare o fluxo. Diferente de colocar uma condição, tá? Porque eu sei que muita gente está vendo aqui, o que eles vão pensar? Bom, eu vou colocar uma condição aqui, né? Um conditional, para eu falar se o campo, né? Se o campo executou fluxo for true, né? Se for true, não faça nada. Se for falso, né? No caso, se não for true, execute a atualização. Só que, colocando a condição, ele vai disparar o fluxo, ou seja, vai entrar aqui toda vez. Ou seja, é um fluxo que sempre vai acontecer pelo menos uma vez após a atualização. Entendeu? O que eu vou fazer aqui é algo diferente, já ensinando mais um bônus aqui para vocês, que é mudar as opções de gatilho.
Beleza? Como assim? A gente vai colocar aqui, clicando nos 3 pontinhos, nas opções, uma opção de gatilho. Ou seja, a gente vai manipular o gatilho para falar o seguinte: se o campo estiver marcado sim, nem dispare. Eu só quero disparar quando o campo for diferente de sim. Ou seja, a gente está aprendendo um bônus nessa aula, que é como modificar o gatilho com uma condição especial. Então, além de ser quando o item é criado ou modificado, vai ser quando um item é criado ou modificado e o campo executou fluxo é diferente de true. Beleza? Então, como que eu vou fazer isso? Eu poderia vir aqui e criar aqui no add diretamente aqui, tá bom? Só que fica um pouco difícil, né? Porque não tem aqui a ajuda para criar. Então, como que eu vou fazer? Eu vou criar aqui mesmo, ó, no compor, por exemplo. No compor, poderia ser no compose, no caso, né? Então aqui, ó, data operation, eu vou montar aqui no input, porque daí fica mais fácil, ó. Então qual que é a expressão que eu quero fazer? Eu quero calcular, né? Eu preciso ver se o campo executou o fluxo é diferente de true. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um not equals. E daí eu vou falar o seguinte, ó, eu não quero que seja igual. O que eu não quero que seja igual? Eu não quero que seja igual o campo executou fluxo seja igual a true, né? Aqui é só escrever true. Beleza? Então o que eu estou falando aqui? Eu só vou disparar quando o item é criado ou modificado e não é igual o executou fluxo true. Então ele vai ver se é igual, né? E faz o not. Beleza? Então a condição é not equals executou fluxo igual a true. Beleza? É a mesma coisa que escrever, tá? Executou fluxo é diferente de true. O que está escrito ali em cima é a mesma coisa que está escrito aqui embaixo. Executou fluxo é diferente de true, tá bom? Beleza? Eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente colocar essa expressão ali no gatilho. Vou copiar tudo isso aqui, que é a expressão, Ctrl C, tá? Vou apagar esse aqui. Vou aqui de novo no settings, coloco um add. Aí o que a gente faz? A gente bota um arroba para identificar que vai vir uma função, tá? E coloco o que a gente acabou de criar, que não é igual executou fluxo true. Então ele só vai disparar o gatilho nessas condições, quando não for igual o executou fluxo true. Ou seja, quando o executou fluxo for diferente de true, ele vai executar. Basta clicar em done aqui. Vou deixar esse compose aqui, não tem problema. E o update item, né? Lembrar de colocar o yes. Por quê? Porque depois que atualizar para sim aqui, ele nunca mais vai disparar, a não ser que eu mude para não. Entenderam? Então desta forma aqui eu estou fazendo com que o fluxo não execute mais de uma vez no mesmo item, né? Então vamos testar isso aqui para ver se isso é verdade? Eu vou salvar, vou ligar o fluxo e vamos brincar aqui para ver se isso vai acontecer mesmo ou não. Então eu vou ligar, ó, turn on. Liguei o fluxo, tá? Vamos vir aqui no SharePoint, que tá aqui na outra aba, né? Deixa eu ver se consigo colocar aqui, consigo. Vamos criar aqui, ó, vamos atualizar, né, ó, Pepsi, né? Aqui tá true. Não, tá falso, correto? O executou fluxo, ele tá falso, beleza? Ó, vou tirar aqui e olha o que vai acontecer. Ficou maiúsculo. Beleza? Quando eu tirei o true, ele ficou maiúsculo. Por quê? Novamente, por quê? Quando eu tirei o true, ele modificou o item. Ele modificou o item. Para ficar mais claro ainda, vamos atualizar aqui, ó. Quando eu tirei o true, ele modificou. Quando ele modificou, ele fez a condição é falso, entrou aqui e deu update, tá? Vou explicar novamente, porque às vezes tem gente, eu sei que muita gente já tá fera, já entendeu, mas eu vou explicar novamente. Eu vou criar um aqui, ó, um pedido, vou criar um pedido qualquer, né? Agora vai ser Guaraná. A descrição é refri de Guaraná e vou salvar. Quando eu clicar em salvar, o que vai acontecer? Ele vai ir para o fluxo, correto? Ele vai entrar no fluxo e vai disparar. Ele vai disparar, né? Vai entrar aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho. Ele disparou aqui, tá?
disparou aqui, é esse de cima, tá bom? E aqui está, ó, quando o item é criado ou modificado, ele simplesmente pegou aqui, ó, refri de Guaraná, deixou maiúsculo e colocou aqui, tá? Novamente, tá vendo esse aqui, ó, uma Coca-Cola, e ele roda uma vez só, é interessante falar isso. E depois ele marca o executor. Então, por exemplo, vamos supor que alguém altere isso aqui para São Paulo RS, tá? Quando eu der um Enter aqui, ele vai disparar o fluxo vai marcar que foi executado e não vai entrar no loop, ó. Então aqui está minúsculo, se a gente aguardar de novo aqui um pouquinho, né? Demora um tempinho mesmo, ó. Sucesso, se eu voltar lá, der um F5, ele colocou maiúsculo e marcou que executou o fluxo, né? Então ele não disparou o gatilho novamente. Então aqui a gente vê que ele rodou e pronto, não disparou outro gatilho, gastando menos execuções de fluxos no seu Power Ultimate e solucionando aí o loop infinito através de gatilhos personalizados. Beleza? Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido. Teve algumas coisas complexas, né? Talvez as funções aí, se você não está muito acostumado. Mas eu espero que tenha te dado uma luz, pelo menos, de como solucionar aí o seu loop infinito que vem acontecendo no Power Ultimate, tá bom? Então, conto com a sua ajuda para compartilhar, né? Conteúdo gratuito, galera. Então, vocês precisam aí me ajudar. Assim eu consigo trazer mais e mais conteúdos gratuitos aqui para vocês, tá bom? Se você assistiu até o final, comenta a palavra refrigerante no seu comentário e eu vou saber que você assistiu até o final, né? Não assistiu só um pedacinho e foi embora. Quem é inscrito aqui no canal já tá ligado, essa é a palavra mágica que a gente coloca nos vídeos. Então, hoje a palavra é refrigerante, beleza? Então, muito obrigado. A gente se vê numa próxima aula, num próximo vídeo. Valeu!